Olá, amigo estudante, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é o Sudeste Asiático e os seus aspectos humanos, ou seja, a gente vai falar basicamente de população. Antes de começar a falar da distribuição das pessoas no território e tudo mais, vamos falar um pouquinho da divisão regional do continente asiático, só lembrar um pouquinho? Seguinte, a Ásia ela pode ser dividida, como a maioria dos continentes, certo? Em sub-regiões segundo a sua localização geográfica. Por exemplo, a Ásia setentrional ou do norte, meridional ou do sul. Vamos lembrar que tem outros nomes que podem ser usados aí também. No caso, a parte boreal seria do norte, a austral seria do sul, certo? A parte da Ásia ocidental, que é do oeste, e a Ásia oriental, que é do leste, a Ásia central e o nosso tema aqui, ó, Sudeste Asiático. Vamos lá? O Sudeste Asiático ele tem aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados e uma população de mais de 400 milhões de pessoas. Só que tem um dado curioso aqui quanto à disposição dessa população do Sudeste Asiático. Ó. Boa parte dela, cerca de 70% da população do Sudeste Asiático é rural, vive no campo. Isso nos leva a entender o quê? Que o Sudeste Asiático, pelo menos os países do Sudeste Asiático, né, boa parte das suas economias estão dependentes ainda do setor primário da economia, ou seja, o setor primário, vamos lembrar, agricultura, pecuária e extrativismo, certo? Lembrando que extrativismo ainda pode ser de 3 tipos, né? O extrativismo animal, vegetal ou mineral, certo? Então, no caso, 70% da população do Sudeste Asiático está ligada a atividades da economia primária, atividades do setor primário, tá certo? Bom, eu separei para vocês, amigo, alguns dados interessantes aqui, ó. A natalidade do Sudeste Asiático é de mais de 30%, certo? O que vai conferir lá na pirâmide etária uma base extremamente larga. Por quê? Tem um alto índice de natalidade do Sudeste Asiático. E uma coisa triste aqui pra gente, ó, mortalidade é elevadíssima. A média do continente, aliás, a média da região é de mais ou menos 15%. Só que a gente tem alguns países como a Tailândia, ó, 34%, e assustadoramente o Camboja, mais de 70% de mortalidade. Gente, é muito alto, certo? Outra coisa, a gente acabou de falar aqui uma natalidade elevadíssima, certo? Então a gente tem aqui outro dado para você, ó, de 0 a 14 anos é cerca de 40% da população, ou seja, 40% da população do Sudeste Asiático tem menos de 15 anos de idade, uma população assustadoramente jovem, ao contrário de muitos países, né, que já estão em desenvolvimento ou desenvolvidos, que têm uma população basicamente mais velha, mais na terceira idade. Aqui nós temos uma região inteira do continente asiático que quase metade da sua população tem menos de 15 anos. Assustador, né? Vamos lá. Aqui eu comentei com vocês que 70% da população do Sudeste Asiático vive no campo, certo? Só que nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, tem passado por uma recente urbanização. O que é urbanização? Urbanização tem a ver com cidade, o crescimento da área urbana, o crescimento da cidade, certo? E recentemente tem ocorrido um aumento da urbanização, porém sem planejamento. Gente, para ter urbanização, para ter um aumento da área urbana, é essencial o planejamento. Por quê? Sem planejamento leva a sérios problemas sociais, ambientais. No caso, boa parte das cidades do Sudeste Asiático está passando por problemas de falta de saúde, saneamento básico, pavimentação nas cidades, fora problemas ambientais como excesso de poluição, descarga de dejetos em rios, etc. Tá certo, pessoal? Então tem alguns problemas aí da urbanização sem planejamento, beleza? Esse é o nosso quadro dos aspectos humanos do Sudeste Asiático. Tá legal, meu amigo? Abraço, até a próxima!